Além de ser um dos comediantes mais famosos do mundo, Jim Carrey é um homem que conseguiu acumular uma enorme fortuna durante toda a sua carreira. Mas você já parou pra pensar como vive esse magnata? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Jim Carrey. Carreira. Nascido em 1962 no subúrbio de Newmarket, em Ontário, no Canadá, James Eugênio Jim Carrey, conhecido apenas como Jim Carrey, é um dos comediantes mais famosos do mundo. Ele descobriu o seu dom para a comédia quando era ainda bem novo, por gostar muito de fazer gracinhas. Sua primeira experiência profissional ocorreu aos 15 anos de idade, mas o reconhecimento só veio mesmo na década de 90, depois de conseguir um papel na série de televisão In Living Color. A partir daí, as coisas começaram a dar muito certo para Jim Carrey, tendo estourado como estrela de vários filmes como Ace Ventura, Pet Detective, The Masked, Dumb and Dumber, Batman Forever, Liar Liar, entre outros. A partir dos anos 2000, ele consolidou ainda mais a sua fama devido às suas atuações em grandes sucessos como Me, Myself and Irene, Fun with Dick and Jane, Yes Man e Bruce and Miggett, Dumb and Dumber 2 e mais recentemente em Sonic the Hedgehog e Sonic the Hedgehog 2. E apesar dele ser muito conhecido por seus papéis cômicos, Jim Carrey também teve muito sucesso em papéis dramáticos. Exemplo de suas atuações nos filmes Don't Time on Maple Drive, The Truman Show e Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Jim Carrey já chegou a receber vários prêmios por suas atuações, mas nunca chegou a ganhar um Oscar, sendo considerado por muitos como um dos melhores atores que nunca recebeu uma indicação ao prêmio. E devido a todo o seu sucesso, Jim Carrey foi muito bem remunerado por seus trabalhos e hoje pode usufruir de uma vida repleta de luxos. Imóveis. Apesar de ser bastante reservado quanto à sua vida pessoal, sabe-se que Jim Carrey gosta de investir em boas propriedades para morar. Em 1994, por exemplo, ele adquiriu uma bela mansão em Los Angeles, na Califórnia, em uma região nobre, rodeada por outras casas de alto padrão. Apesar de haver poucas informações sobre o seu interior, sabe que o móvel possui mais de 2.300 metros. E observando as filmagens de satélite da propriedade, é possível ver que existe na casa uma quadra poliesportiva e uma bela piscina para o ator relaxar. E segundo algumas fontes, Jim Carrey pagou na época cerca de 3,8 milhões de dólares, mas estima-se que hoje o imóvel vale mais de 8 milhões de dólares. O ator também já foi dono de uma mansão em Malibu, uma região nobre de Los Angeles, conhecida por suas praias e por abrigar também casas de outras celebridades. A antiga casa de praia de Carrey possuía uma arquitetura contemporânea com cômodos amplos e integrados. O interior da casa conta com cerca de 880 metros, sendo divididos em 3 confortáveis quartos e 4 banheiros, com direito até a banheira. Já um dos pontos que mais se destaca no imóvel é a linda área externa com uma vista incrível para o Oceano Pacífico, um ambiente que conta com espreguiçadeiras e até um ofurô com hidromassagem. E segundo foi noticiado na imprensa, o ator decidiu vender a casa em 2013 por cerca de 13,4 milhões de dólares. Jim Carrey também já foi flagrado visitando uma cobertura no prédio conhecido como The Clock Tower, localizado no bairro de Brooklyn, em Nova York. Trata-se de um apartamento luxuoso com uma arquitetura super sofisticada capaz de oferecer todo o requinte que se possa imaginar. O apartamento fica em um dos endereços mais luxuosos da cidade, possuindo em todos os cômodos uma vista incrível para Manhattan. Inclusive existe no apartamento um terraço ao ar livre, onde a vista é tão bela que possui até um binóculo para poder observar melhor. E apesar de não se saber se Jim Carrey realmente comprou esse imóvel, algumas fontes especulam que na época a propriedade era avaliada em torno de 19 milhões de dólares. Na mesma região, acredita-se que ele seja dono de uma cobertura no Zim Building, um enorme apartamento de 700 pés quadrados que ele comprou depois que se separou. E até uma propriedade em Maui, uma ilha do Havaí, especula-se que o ator seja dono. Com tudo isso, podemos concluir que Jim Carrey é um homem que realmente gosta de investir em imóveis. Carros. Todo mundo já viu Jim Carrey dirigindo diversos carros em seus filmes, mas na vida pessoal, o ator parece tentar esconder os veículos luxuosos que ele possui. Um dos carros que ele já foi flagrado foi o Mercedes AMG SL63, um belo conversível da Mercedes equipado com um motor V8 capaz de acelerar de 0 a 60 mph em apenas 4 segundos, conseguindo atingir a velocidade máxima de 140 km por hora, limitado eletronicamente. E o preço desse incrível carro pode chegar a custar mais de 160 mil dólares.
dólares. Já o veículo mais caro que Jim Carrey já foi visto foi um Porsche Panamera, um super esportivo feito para quem gosta de velocidade. O veículo consegue acelerar de 0 a 60 milhas por hora em apenas 3,6 segundos, podendo atingir a velocidade máxima de 300 km por hora. E para se ter um carro desses na garagem, pode ser necessário desembolsar nos modelos mais recentes quase 200 mil dólares. Já para presentear a equipe que trabalhou com ele no filme Sonic the Hedgehog 2, ele resolveu sortear um Chevrolet Blazer RS, um SUV com design moderno e imponente. O interior do veículo é espaçoso e confortável, ideal para ser usado no dia a dia. E para fazer essa doação, especula-se que o comediante tenha gasto por volta de 40 mil dólares. Jatinho. Sendo um dos comediantes mais bem-sucedidos do mundo, Jim Carrey pode se dar o luxo de ter um jatinho particular sempre à sua disposição. A aeronave do ator é do modelo Gulfstream G550, um dos jatos particulares mais seguros e de melhor desempenho do mundo, capaz de atingir velocidades próximas à velocidade do som. Isso sem falar do seu alcance intercontinental, que lhe permite viajar para grandes distâncias sem a necessidade de parar para abastecer. O interior do jato é bem confortável e luxuoso, podendo comportar até 19 passageiros, dependendo da configuração adotada. Essa aeronave é tão exclusiva que só existem cerca de 100 unidades dela no mundo. E é claro que para ser dono de uma unidade é necessário investir uma verdadeira fortuna. Para se ter uma noção de preço, estima-se que a aeronave de Jim Carrey tenha custado em torno de 60 milhões de dólares. Relacionamentos. Ao longo de sua vida, Jim Carrey já teve diversos relacionamentos, alguns que, infelizmente, não fizeram tão bem assim. Especula-se que ele já tenha se envolvido com diversas mulheres bonitas e famosas como Linda Ronstadt, Annie Bing, Jane McCart, Anchal Joseph, Anastasia Vitkin, Ginger Gonzaga. Ele também já se casou 2 vezes, a primeira vez em 1987 com Melissa Womer, com quem ficou até 1995 e teve sua filha Jane, e também em 1996 com a atriz Lauren Holly, com quem contracenou em Dumb and Dumber, um casamento que durou menos de 1 ano. Já de 1999 a 2000, Carrey foi noivo de sua co-estrela de Me, Myself and Irene, Renée Zellweger, uma mulher que ele disse em sua biografia que foi o amor de sua vida. Mas sem dúvidas, a relação mais polêmica de Jim Carrey foi em 2012, quando ele conheceu Kate Rona Wright, uma relação que durou até 2015, no mesmo ano que ela foi encontrada morta por overdose de medicamentos. Esse ocorrido fez muito mal para Jim Carrey, época onde ele acabou entrando em uma grande e profunda depressão. Fontes de renda. Apesar de receber muito dinheiro com seus filmes, Jim Carrey também possui outras fontes de renda. Algo que pouca gente sabe, por exemplo, é que ele também é escritor, já tendo lançado livros como Holland Halls e Memories and Misinformation. Outra grande paixão de Jim Carrey é as artes plásticas e a pintura, um hobby que lhe ajudou muito a superar a depressão. Desde 2016, Jim Carrey vem expondo suas obras de arte em exposições pelo mundo, algo que pode lhe render um bom dinheiro se decidir vendê-las. E não podemos esquecer que Jim Carrey é uma personalidade muito conhecida no mundo inteiro, e toda essa visibilidade lhe permite ganhar um alto cachê com sua imagem, exemplo do seu recente comercial feito em 2022 para a Verizon. Mas parece que Jim Carrey não se preocupa muito com o dinheiro que pode ganhar com as redes sociais, isso porque ele optou por excluir o seu Facebook e não utilizar o Instagram, sendo que a sua principal plataforma de comunicação com o público é o Twitter, onde possui quase 20 milhões de seguidores. Isso só mostra que Jim Carrey parece já ganhar muito dinheiro com seus filmes e não precisa se preocupar tanto em ter outras fontes de renda. Fortuna. Sendo um dos comediantes mais bem-sucedidos de todos os tempos, não é novidade pra ninguém que Jim Carrey tenha acumulado um enorme patrimônio durante toda a sua carreira. Mas a sua vida financeira nem sempre foi tão próspera assim. Segundo o próprio ator, que já contou em uma entrevista, teve uma época em que ele estava totalmente falido e deprimido. E então, usando a lei da atração, resolveu fazer um cheque de 10 milhões de dólares para si mesmo, com fé de que um dia poderia sacar e receber esse gigantesco cachê. E como todos sabem, foi exatamente isso que aconteceu alguns anos depois. Para se ter uma ideia, seus ganhos financeiros foram crescendo na mesma velocidade em que seus trabalhos começavam a fazer sucesso e seu nome ficava cada vez mais conhecido na indústria cinematográfica. O seu primeiro grande salário, por exemplo, aconteceu na série In Living Color, onde ele recebia cerca de 25 mil dólares por episódio, o que acabou totalizando aproximadamente 3 milhões e 200 mil dólares com todos os 127 episódios do programa. Já o cachê recebido por seus
seus filmes também foram crescendo ano após ano. Estima-se, por exemplo, que ele recebeu cerca de $200 mil por I Love You, Philip Morris, $350 mil por Ace Ventura, Pet Detective, $540 mil por The Mask, $7 milhões por Dumb and Dumber, $15 milhões por Kick-Ass 2 e até inacreditáveis $20 milhões por The Cable Guy, se tornando em 1996 o primeiro ator da história a receber um contra-cheques tão alto por um único filme. E receber essa quantia tão alta em meados da década de 1990 representa o mesmo que receber por volta de $34 milhões atualmente. E Jim Carrey conseguiu repetir e superar esse feito em diversas outras produções, como $20 milhões por Liar Liar, $20 milhões por Me, Myself and the Ram, $20 milhões por Hold the Grinch Stole Christmas, $25 milhões por Bruce Amiga. Já o filme mais rentável da história de sua carreira foi Yes Man, onde Carrey fez um contrato que lhe dava direito a 36,2% dos lucros, o que elevou seu pagamento para um total de $35 milhões, uma enorme quantia considerada um dos 30 maiores contra-cheques da história do cinema. E todo esse gigantesco salário recebido por suas produções não é nenhuma surpresa. Isso porque, se somarmos a bilheteria de todos os seus filmes ao redor do mundo, a quantia supera a bagatela de $5 bilhões. Já se somarmos o salário recebido por seus filmes, é bem provável que ele já tenha ganho mais de $300 milhões apenas como ator. Mas segundo algumas fontes, a fortuna do ator não é tão alta assim. Estima-se que o patrimônio líquido de Jim Carrey, após pagar todos os impostos, gire na faixa de $180 milhões, um valor que lhe permite se aposentar e viver uma vida repleta de luxo.